Amigos queridos, que neste momento feliz de nossas vidas, em que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, possamos nesta hora expressar os nossos sentimentos de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, e a Jesus, Mestre amado, pelas oportunidades redentoras do caminho, pelo roteiro iluminativo a que estamos submetidos, pelos convites diários à nossa transformação. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual. Envolva-nos em vibrações serenas, para que mais pacificados possamos ter olhos de ver a luz da verdade, para que asserenados possamos sentir a dor do outro que caminha lado a lado conosco na existência terrena. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos, úteis, embora pequeninos que nos reconhecemos ser. Queremos aprender a servir em seu nome. Permita, Senhor Jesus, que os bons espíritos que aqui se encontram possam encontrar em nossos pensamentos a sintonia da verdade e em nossos sentimentos o diapasão do amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Quando nós fazemos menção à fé como uma obra, a fé produz frutos, esses frutos são obras, e obras são construções de sentimentos perenes. Aqui está o Evangelho a dizer que este alicerce, que é a base da regeneração do planeta Terra, a fé é a base da regeneração do planeta Terra, ela precisa ser inabalável. E para ela ser inabalável, para que as dúvidas não abrem frestas e encontrem ali uma porosidade perniciosa das trevas que vem confundir através dos sofismas, das ilusões, das argumentações vãs que parecem ser a verdade, mas estão muito distantes de serem a verdade, e muitas vezes nós entramos nessas vibrações com a aparência da verdade, como a parábola da figueira seca, Então, a aparência da verdade, mas que não é a verdade. E a verdade são as leis divinas, mas esta frase, a verdade são as leis divinas, precisaríamos fazer um estudo sobre isso, para que não fosse apenas uma frase e sem
a explicação mais profunda que gere uma vivência em nós, como que o espírito pode realmente viver as leis, quais são essas leis, de que forma essas leis se manifestam na minha consciência. Porque sem esta verdade, a nossa fé ela é incipiente, ela se estabelece até certo ponto, mas a gente vacila, a gente tem invigilância, a gente tem dúvidas, inseguranças e até revoltas, que são contrárias a esse alicerce sólido da fé, para que ela seja uma obra como o Evangelho tem nos dito. E esta fé é que vai formar os alicerces também da nossa família. Um lar precisa ser pautado em muita fé e esperança e caridade. Esse exercício da fé, da esperança e da caridade em família é que forma o homem de bem. O homem de bem não vai ser formado nas escolas, não vai ser formado na sociedade, não vai ser formado nos ambientes públicos. O homem de bem é formado no seu primeiro grande patamar na família, de origem, e depois ele dá seguimento a essa formação moral na família constituída, se houver planejamento para isso. Então, nós temos falado sobre a responsabilidade, sobre os novos hábitos que vão gerar os deveres, dos deveres dos pais para com seus filhos, dos deveres dos filhos para com seus pais. Vamos entrar nesse momento. E hoje nós trouxemos, ainda dentro da linha dos deveres que ontem começamos, ontem nós falamos do hábito. O hábito sistematicamente vivenciado forma traços na nossa personalidade. E isso vai fazer com que o dever, que é da consciência, se estabeleça sobre aquele hábito novo. Então, nós trouxemos uma pergunta do livro Consolador, que diz assim: a questão é assim: qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual? Questão 187. Diz assim: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. É uma definição bem profunda que Emmanuel diz, e por isso que nós estamos fazendo referência à fé como esse alicerce rocha, um alicerce sólido. E esse alicerce que ele diz que na reencarnação, como nós vamos sanear as nossas más tendências? Esquecer o mal para recordar apenas o bem nos nossos relacionamentos. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Mas em que reduto que o espírito é inserido para que esse exercício seja uma constante na sua vida? Esquecer o mal é aniquilá-lo em nós. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, porque o perdão é o exercício do amor, como a caridade é o exercício do amor. Então, daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, desenvolvendo-se a paz legítima aos corações. Aí o Emmanuel vai dizer que no reduto familiar, que o matrimônio é um processo desafiador para o espírito que está nesse planeta ainda de provas e expiações. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil,
mas redentora. E é isso que nós gostaríamos de demorar o nosso pensamento, né? É uma prova difícil, porém nos ajusta. Com a lei nos pacifica, é redentora. Não existe na Terra uniões amorosas que não passem por desafios, porque aquelas uniões que já estão acima disso já são aqueles espíritos mais abnegados que muitas vezes nem sequer venham a ter uma vida familiar, porque estão aí para o mundo servindo a todos. São espíritos que já trazem essa bagagem, já têm um verdadeiro amor desenvolvido e que então eles vêm em missões mais altruístas, de beneficiar o próximo e uma vida de família mais restrita. Mas vamos falar da maioria de nós. O matrimônio, frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Nós vamos começar a aprofundar nesse conceito ainda de família e evangelho e Jesus, dizendo assim: sempre que haja uma dificuldade em família, e aqui o Emmanuel coloca um perigo ameaçando a felicidade doméstica, nós precisamos nos reunir em família para encontrarmos soluções ajustadas ao Evangelho de Jesus para sanear aquela ameaça do mal que venha a abalar os alicerces da nossa vida em família. Esse diálogo aberto e lúcido, ele é absolutamente necessário para que todos daquela família, eu digo o casal e os filhos, possam compartilhar de soluções, de esperanças, não sem antes termos estabelecido para essa conversa o hábito da prece. Então façamos uma prece e vamos pedir aos amigos espirituais que, em nome de Jesus, venham em nosso favor. Aqueles espíritos que nos auxiliaram no planejamento reencarnatório e que vibram pelo nosso êxito, estarão presentes para auxiliar pelos canais intuitivos o caminho que devemos seguir, as respostas que devemos ouvir, as mudanças íntimas que estamos sendo convidados a realizar, para que esse alicerce do lar não se abale pela nossa pequeneza moral, pelas questões mínimas da nossa personalidade doentia. Para isso, nós temos que transcender o valor da família, não apenas para comportamentos externos que, vez ou outra, nos equivocamos, mas quando perdoados profundamente, poderemos seguir juntos, porque a lei é a lei do amor. E, portanto, a prece e a vigilância espiritual encontrarão sempre a nossa melhor proteção para a nossa vida em família. Nós estamos refletindo na importância da fé em nossas vidas e, sobretudo, quando alguma coisa acontece e que nós precisamos ter essa estrutura para nos mantermos firmes nos propósitos que nós abraçamos numa existência. Então, estamos há alguns dias lendo o comentário
que Emmanuel faz sobre o diálogo entre Públio Lentulus e Jesus. Vale uma ressalva aqui muito importante para que nós possamos compreender a diferença que existe entre nós com relação à dureza de coração, com relação à dificuldade que muitas vezes nós carregamos no nosso íntimo, no sentido de nos convertermos realmente ao bem e à verdade. Porque, como a Célia leu para nós e explicou do Consolador, todas as vezes que nós somos convidados a pensar sobre alguma coisa, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Nós podemos escolher. E ter o esquecimento de todo o mal significa optar, escolher por não pensar no mal e pensar no bem. Isso é um treino que nós temos que fazer conosco, porque toda vez que acontece alguma coisa, nós podemos, com o nosso pensamento, escolher. Se não escolhemos o bem e escolhemos então o mal, ficamos aprisionados em situações e conteúdos que podem levar horas, dias, semanas, meses, anos, reencarnações, para que nós possamos depois nos desvencilhar daquilo que foi uma escolha inadequada. Então, nesse texto, Jesus convida Públio a mudar a sua trajetória, da mesma maneira como Jesus convidou a Saulo. O convite foi praticamente idêntico. Ambos os espíritos, tanto Saulo quanto Públio, eram homens extremamente inteligentes, com uma capacidade de raciocínio, com uma capacidade intelectual extraordinária. Por que será que um aceitou e o outro negou? Por que será que alguns de nós aceita e outros de nós vai se dobrar ao convite milênios depois? Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer e perguntar para nós mesmos como nós estamos com relação a esse chamamento. E Emmanuel traz como parte desse diálogo uma consideração muito importante. Ele diz assim: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Essa frase ela é muito importante, porque está realmente no nosso querer aproveitar a oportunidade do hoje para as mudanças profundas, para que nós possamos realmente nos libertar daquilo que já não deve mais nos compor. Então, todos os dias, nós temos essa oportunidade de fazer a escolha certa, de escolher o bem, de rejeitar aquilo que definitivamente não deve mais habitar a nossa casa mental. E aí ele faz um esclarecimento muito importante, que eu vou ler primeiro, para depois nós conversarmos sobre essa colocação de Jesus.
se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. De novo, essa frase deveria ser colocada nos outdoor do mundo, porque o que Jesus estava dizendo para Públio Lentulus naquele dia e para toda a humanidade, nos incluindo? Que no decorrer da nossa vida, em família, nós vamos ser surpreendidos por vicissitudes, por circunstâncias, todo o tempo. Essas vicissitudes e essas circunstâncias, elas trazem para nós a obrigação de nós considerarmos que elas existem para que possamos exercer a vontade e o sentimento, buscando nos aproximar dos destinos das correntes do bem, do amor ao semelhante. Então, assim, tudo que nos acontece em nossa vida, que vem de fora, que é uma circunstância, ela surge para que nós possamos exercer a vontade, que é a alavanca do Espírito. E essa vontade, ela tem que ser direcionada para a nossa construção. Porque quando nós estudamos esse recurso extraordinário do Espírito, através das lições de Leon Denis, nós vamos ver que querer não é vontade, que desejo não é vontade, que a vontade é uma movimentação espiritual alicerçada no bem, nas leis divinas. Então, embora muitas vezes nós falamos de uma maneira corriqueira sobre a vontade de praticar o mal, a vontade de exercer a crueldade, mas isso não é vontade, porque vontade é só aquilo que está alinhado com as leis divinas. Então, o que Jesus está dizendo naquele momento? Que quando nós estamos reunidos em família e acontece alguma coisa, nós temos que aproveitar aquela circunstância para que nós possamos impulsionar a nossa vontade, sair daquele patamar que nós nos encontramos e subir um tom acima, para que, vendo do alto o que está acontecendo, nós possamos realmente fazer vibrar o sentimento. Porque se nós olhamos a circunstância como elas são, sem nos elevarmos ao patamar superior, onde existe a vontade, a consciência, o bem, nós vamos olhar para as situações como algo que surgiu para nos abalar, que surgiu para retirar o nosso equilíbrio, que apareceu para nos punir. Nós vamos ter interpretações sempre equivocadas. Então, quando algo acontece, mesmo que seja uma tragédia, aquela movimentação exterior, ela vem para nos convidar a uma mudança de patamar evolutivo.
E nós, muitas vezes, diante de uma circunstância que nós não sabemos lidar, nós ficamos indiferentes, nós ficamos irritados, saímos em busca de saber quem é o culpado, no lugar de observarmos do mais alto, de um patamar mais elevado, para ter total aproveitamento sobre aquilo que está acontecendo conosco. Então, nesse caso em que Públio busca Jesus para que ele curasse a filha com lepra, aquela enfermidade tinha um significado muito maior. Tinha um significado, tinha uma importância, tinha um objetivo de fazer com que aquele homem vaidoso, perdido nas coisas do mundo, tivesse a oportunidade extraordinária de ter aquele encontro com o governador espiritual do planeta Terra. Aquela doença, aquela enfermidade, na verdade, iria significar para aquela família, para os membros daquela família, a maior oportunidade que eles teriam no planeta Terra de realinhar suas vidas com as leis divinas. É possível nós observarmos assim as vicissitudes da vida. Quando chega um problema, quando chega uma dor, quando acontece alguma coisa, sempre, aquela circunstância está nos convidando a elevar um pouco mais o nosso patamar evolutivo. Mas para isso é necessário ter olhos de ver. Para isso é necessário fazer escolhas através do pensamento, escolhas no bem. Então Jesus, naquele momento, como deu a Saulo quando ele cai do cavalo, ele estava dando para Públio Lentulus a mesma oportunidade. Imagine só se Públio estivesse naquele momento em condições espirituais de aproveitar, de dizer sim, de se deixar permear por tudo aquilo que Jesus estava envolvendo. Como a humanidade teria ganho, porque se ele tivesse aproveitado, ele realmente teria deixado para nós, muito provavelmente, um conteúdo de exemplo e de espiritualização que Paulo nos deixou. Ele foi aproveitar isto tempos depois. E quando aproveitou, em outras reencarnações, transformou-se nesse espírito evangelizado que hoje tem sido para todos nós um incentivo dos nossos pensamentos no caminho do Cristo e do bem. Então, todos nós indistintamente podemos
ter esse aproveitamento. E Jesus nos chama pelas circunstâncias desafiadoras que a vida nos oferece. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo, nós nos encontramos em seu nome e te buscamos no olhar. Buscamos encontrar o seu olhar doce e misericordioso. Para que nós possamos dizer ao seu coração: sim, Senhor, estamos aqui. E doravante, queremos pertencer ao grupo de espíritos que te oferecem os braços, as mãos, o coração, para que sejamos na terra seus mínimos discípulos. Mil vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos vivos, pela oportunidade extraordinária de estarmos encarnados neste momento da Terra, onde podemos escolher o que vamos pensar, como vamos elaborar nossos pensamentos, em que base vamos vibrar, com quem vamos nos conectar, em nome de que e de quem vamos existir e viver. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos em seu nome. Abençoa, Jesus, os nossos irmãos queridos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, de bom ânimo, de saúde. Infunde em seus corpos e no espírito a esperança de viver, para que eles retornem, Senhor, às suas existências com mais esperança, mais vigor, mais coragem, mais fé. Visita igualmente, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, de todas as casas irmãs. E que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, agora e sempre. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, que o Senhor nos oportunizou para que pudéssemos nos tornar cristãos e viver o seu evangelho de amor com a nossa família espiritual. Abençoa-nos, Senhor, a todos e fortalece-nos na fé. Obrigado, Senhor. Mil vezes obrigado, amigos, pela presença de vocês em nossas vidas. Que assim seja.